Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Boa tarde, a paz do Senhor para todos os ouvintes da CPAD FM 96.1. Está começando o nosso programa evangélico, a Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. Hoje o programa é o programa de número 103. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para levar até você o melhor da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos, da teologia sistemática. Hoje, especificamente, estaremos começando uma série sobre antropologia, a doutrina do homem do ponto de vista bíblico, E para isso o pastor Eudes Lopes Cavalcante já se encontra aqui no estúdio da CPAD, para expor este assunto que é de suma importância para todos nós, que é do nosso interesse, nós que somos obra, das mãos de Deus, somos parte da criação de Deus, e diga-se de passagem, criação especial, como o pastor vai explicar daqui a pouquinho, Para a realização de mais deste programa, se encontram aqui no estúdio da CPAD, além do pastor Eudes, este que vos fala, o pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda, representando a Secretaria de Missões, o diácono Euclides, que vai estar invocando a bênção de Deus para a bênção de mais deste programa, e aqui na operação de áudio, nosso irmão Flávio, com toda a sua eficiência e brilhantismo. Além do nosso estudo bíblico, teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, como você já está acostumado. Só lembrando aqui a pergunta do mês, que é a seguinte: qual o companheiro do apóstolo Paulo que era médico, Dentre os auxiliares do apóstolo Paulo, tinha um que era médico. Qual era o nome dele, Algumas pessoas já ligaram no programa passado e acertaram, com exceção de apenas um ouvinte, a nossa irmã Raquel, lá do Grotão, e nós esperamos ela possa ligar hoje para dar a resposta correta, Então, se você sabe como é o nome deste amigo do apóstolo Paulo, ligue, para a emissora aqui, no final do programa, porque estaremos abrindo os microfones, para você participar ao vivo conosco, tá bom? Além do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde do nosso estudo bíblico, teremos informações, sobre a nossa igreja, sobre o mundo cristão, e também teremos canções aqui para a nossa edificação espiritual. Mas, como sempre, vamos começar pedindo a bênção de Deus, porque sem a bênção do Espírito Santo nós não podemos fazer nada, Então vamos orar com o diácono Euclides, e daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí, tá bom? No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que tu nos concede de estar mais uma vez nessa rádio, no 96.1, para te louvar, para te engrandecer, para levar a tua palavra àqueles que nos escutam nesse momento, nesse início de tarde. Que o Senhor possa conceder graça e sabedoria a todos os teus filhos, e que a tua palavra mova todos os corações nessa tarde, e que almas e almas sejam salvas para ti nesta tarde, para o louvor e a glória do teu santo nome. Obrigado também o pastor Samuel, que está na programação. Abençoa o pastor que irá trazer uma palavra vindo do céu, meu Pai,
e que todos possam estar com o coração aberto para ouvir e para que essa palavra penetre o vosso coração e através da palavra do Senhor Jesus, alma e alma, seja salva para ti. Abençoa também aí quem está também no estúdio também, o nosso irmão aqui, Flávio, abençoa ele toda a sua programação. E também que o Senhor, cada dia, dê sabedoria, discernimento e sabe vida para o teu reino. Muito obrigado pelo dia que tu nos desse e que esse dia seja mais uma vez abençoado por ti. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Por tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Já não quero ser igual. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério que por mais que ele estude na ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de J. Neto, né? Bela voz, por sinal. Além da canção Barro que Sobrou, que fala sobre a origem do homem, bem como o seu propósito, né, de existência. E é sobre isto que vamos falar a partir de agora, só que antes queremos aqui, né, mandar um alô todo especial para aqueles, né, que lutam, né, contra o câncer. Né? Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Então, o nosso abraço vai para a equipe lá do Laureano, né, e outras entidades, né, instituições que têm contribuído, né, na luta contra este grande mal que assola a humanidade. Vai aqui nosso abraço especial para a nossa irmã Cláudia, lá do José Américo, né, e toda a equipe que trabalha com ela lá no Laureano. Deus abençoe a todos, né, e que Ele suavize o sofrimento daqueles que estão com essa doença, né, terrível, e que Deus possa curar, né, segundo a sua boa vontade, ou então trabalhar, né, através desta enfermidade na vida daqueles que foram acometidos pela mesma, né, para que eles possam entender o propósito maior da vida, que vai além da vida temporal, da vida material. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. A missão agora é sua, né? O que é que temos de bom para os ouvintes hoje? Paz do Senhor, pastor Samuel, Diácono Euclides, Flávio aí no controle da mesa da CPAD-FM, nossos queridos ouvintes, irmãos amados, espalhados aí na grande João Pessoa, nesse estado e até outras partes, né? Outras partes do país e do mundo, viu, pastor? Através da internet, é verdade. Das redes sociais. Eu queria, antes de começar a questão do nosso estudo, também parabenizar as irmãs, algumas pessoas que eu conheci lá no Laureano, quando eu fiz um tratamento recente, né? A Daniele, evangélica, foi quem deu mais, que participou mais do tratamento lá naquele hospital. E a Valquíria também, né? A Valquíria, a Cláudia e a Daniele foram 3 pessoas que Deus usou de maneira especial para que facilitasse aquelas 38 sessões de radioterapia que fui submetido pela graça divina e me parece que está tudo caminhando bem para a glória de Deus, né? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos ouvintes, nós queríamos compartilhar com vocês hoje, no início dessa tarde, sobre um assunto, dando continuidade àqueles estudos sobre a teologia sistemática, sobre a doutrina cristã. Nós já vimos na questão da bibliologia, estudamos acerca da Bíblia, sobre a Bíblia. Depois nós entramos na questão da teontologia, o estudo acerca do ser de Deus. E hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o homem, que é chamado de antropologia, né? Antropologia do ponto de vista teológico, porque tem o biológico, que não é matéria da teologia, né? Tem a questão também da cultural, antropologia cultural, que não é para nosso enfoque. O nosso enfoque é a questão da antropologia do ponto de vista teológico, quer dizer, como a Bíblia revela sobre a criação do homem, a sua constituição e assim por diante. Amém. Então nós vamos começar logo com a questão da etimologia. A antropologia, ela compõe 2 palavras de origem grega, anthropos, homem, logos, logia, estudo. Então a antropologia, conceituando, é a parte da teologia sistemática que estuda o homem do ponto de vista teológico. Quando se fala em homem aqui, querido, não estou falando do macho. Estou falando do macho e da fêmea. Ser humano. Né, do ser humano. É bom que se entenda. Muito bem. Então nós vamos olhar agora a questão da criação do homem. Então a criação do homem, ela está revelada em Gênesis logo no primeiro capítulo, né? Lá no capítulo 1, verso 26, nos é dito o seguinte:
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz o seguinte, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, pastor Samuel e queridos ouvintes, nós entendemos que esta criação foi planejada por Deus. Quer dizer, antes de Deus executar o projeto de criação do homem, evidentemente que o planejou na eternidade. O texto diz o seguinte, façamos o homem, quer dizer, toda a deidade estava envolvida nesse grande projeto de Deus, né, que foi justamente a criação do ser humano. E o texto diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí está o grande diferencial da criação do homem em relação à criação dos outros seres visíveis e invisíveis, né? Porque nada se compara ao ser humano, né, em relação à criação. E ele foi criado também segundo um tipo divino, a imagem e semelhança de Deus. Evidentemente que essa imagem não é imagem física, porque Deus ele não tem forma. Deus ele é um ser pessoal, é um espírito e não tem forma. Então o homem não foi criado parecido com Deus na área física, porque Deus não tem corpo que o homem pudesse se assemelhar. Aquela linguagem que a Bíblia fala, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, os pés de Deus, são linguagem, é chamada linguagem antropomórfica para facilitar a nossa compreensão. E não porque Deus tem mãos, tem pés, porque Deus é um ser espiritual, e Jesus disse que o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho, segundo ele informou. E também tem a questão da distinção sexual. Deus fez o homem, aí diz o texto, macho e fêmea o fez, né? Quer dizer, há uma distinção nesta criação, do macho e da fêmea, e lá na frente Deus os une em matrimônio para viver uma vida em comum. Muito bem, então, em relação à criação do homem, ela foi planejada por Deus, façamos o homem, diz o texto, foi executada por Deus, Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e ela tem esta configuração de ser parecido com Deus, a imagem e semelhança de Deus, né, conforme um tipo divino, e essa distinção sexual, macho e fêmea. A outra coisa a informar os irmãos é a questão do propósito da criação do homem. Isso é importante porque a gente entende pelas Sagradas Escrituras que nós não fomos feitos para vivermos uma vida assim, sem propósito nenhum. Somente procriar, governar a terra e assim por diante. Não, o texto diz que nós somos criados principalmente para a glória de Deus, né? Aí eu queria me reportar a um texto lá de Isaías. Se você tem a Bíblia aí, você pode olhar, 43, verso 7, que diz o seguinte, né? Muito interessante esse texto, porque ele fala sobre esta criação do homem, né? A palavra do Senhor revela que Deus fez o homem para a sua glória e para o seu louvor, né? E o homem só se satisfaz plenamente quando vivencia esse propósito. Diz assim, verso 43, verso 6, né? Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha, trazer meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Evidentemente está se tratando aí do povo de Israel, mas a gente pode pegar essa palavra e aplicar a criação do homem, que nós somos criados, todos sem exceção, para a glória de Deus. Esse é o propósito principal. Você que está me ouvindo, você que é crente já deve entender esta grande verdade, que você existe, você foi criado, você veio existir e está neste mundo para a glória de Deus, para glorificar a Deus com a sua vida e com seus bens e com o seu tempo e assim por diante, né? E os propósitos derivados foi para procriar, quer dizer, para gerar novos seres humanos. Esse é um propósito da criação do homem, porque o texto diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz que Deus disse o seguinte, e então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então o propósito da criação do homem, propósito derivado daquele que eu falei como principal, que é a glória de Deus, é procriar. Outro propósito derivado é habitar e povoar a terra. Então é propósito de Deus, através da procriação, que o homem
encha a terra e habite nela, conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. Outro propósito derivado é sujeitar a criação, quer dizer, o homem foi criado para governar toda a criação, né? E o outro propósito é gozar das bênçãos de Deus aqui na face da terra. Muito bem. Na sequência do estudo, nós vamos agora olhar para o ser humano e verificar como ele foi constituído por Deus. Bom, a gente entende pela palavra de Deus que foi constituído com a parte física, visível, material, que é aparente, que é o corpo físico, e também com a parte espiritual, chamada alma ou espírito, né? E o espírito. Não vamos aqui, eu vou informar as linhas de pensamento em relação a esta área, mas não vamos dogmatizar essa questão. Então é bom que a gente se entenda, todos estamos nos ouvindo nesta tarde, que o homem é composto de uma parte material e uma parte espiritual. E por ocasião da morte, essas partes se separam. A física é depositada na sepultura para se cumprir aquele propósito de Deus, aquele decreto de Deus, tu és pó, em pó te hás de tornar, e a alma e o espírito se projeta para a eternidade, para viver em lugares já especificados por Deus, que será objeto logo da escatologia, quando nós chegarmos lá nessa parte do estudo da teologia sistemática. Existe no meio evangélico, em geral, 3 teorias que tratam dessa questão da natureza constitucional do ser humano. Nós chamamos de monismo. Há uns que entendem que o ser humano é uma unidade radical, não pode ser dividida e não pode se pensar numa existência, numa sobrevivência desencarnada, além túmulo. A outra parte entende que o homem é uma dicotomia, ou seja, ele é composto de 2 partes, sendo uma material, o corpo, e a outra espiritual, composto da alma, chamada também de espírito. E a outra teoria é a questão da tricotomia, ou seja, o ser humano é composto de 3 partes, o corpo, a alma e o espírito. Então, aí estão diante dos amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, a questão inicial desse estudo, a criação do homem, a sua constituição, né? Em relação à criação, ela foi planejada por Deus, ela foi executada pelo próprio Deus. O homem não é produto de uma evolução da espécie, ele é uma criação definida de Deus, segundo uma espécie que Deus já previamente tinha determinado como haveria de ser, foi executada por Deus no tempo, na história, tá certo? Foi conforme um tipo definido por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e a distinção sexual macho e fêmea. E o propósito principal da criação visava a glória de Deus, né? Como foi dito, que Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. E os derivados, procriar, habitar e povoar a terra, sujeitar a criação e gozar de Deus aqui neste mundo. Em relação à natureza constitucional, o homem é composto de uma parte física, aparente, material, que é o seu corpo. Neste corpo há uma distinção entre macho e fêmea, evidentemente, e a parte espiritual, que aí não há distinção entre macho e fêmea. A parte espiritual, chamada na Bíblia de alma, e ou espírito, como nós já informamos aqui nossos queridos ouvintes. Agora a palavra está com você, Samuel, para a gente explorar um pouquinho mais os assuntos, agora de acordo com as suas argumentações e perguntas. Amém. Existem muitas coisas acerca do ser humano, né, que instiga, né, a curiosidade, né, da própria raça, né, do próprio ser humano também. Alguém já disse que o ser humano ele é um ser cheio de mistérios e que está cercado por vários mistérios também, né? E quando a gente começa a analisar, né, a questão do ser humano, né, em si, tanto por dentro como por fora, a gente percebe que este ser não poderia ter surgido realmente por acaso, né, pastor? Não podia surgir fortuitamente, né? E só podemos atribuir a origem do homem, né, bem como a sua existência, ao próprio Deus, né, como causa da sua existência, né? Aqui em Gênesis, o senhor leu um versículo que diz que Deus criou uma sua imagem e semelhança, né? O ser humano, tanto como a mulher. E no
capítulo 12, um pouco mais adiante, no versículo 7, é dito então o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No capítulo 2, parece que detalha mais, né, esta criação, né? É verdade, verdade. No capítulo 1 diz assim: Deus fez, mas não disse como fez. Aí no 2, aí começa a detalhar como foi que Deus fez, com os elementos da terra, uma parte material, né? E uma parte espiritual, né? O fôlego de vida que o próprio Deus soprou. Provém dele mesmo, né? Que ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, né? Estas duas partes do homem proveio do próprio Deus, né? Sem dúvida nenhuma. O senhor falou sobre a antropologia do ponto de vista cultural, científico, biológico e assim por diante, né? E é interessante como a teoria evolucionista diz que o homem veio de uma ameba, né? Veio de princípios bem elementares, né? Da natureza. Essa ameba se transformou depois num ser primata semelhante ao macaco e evoluiu até chegar ao seu estado atual, né? Mas é interessante como não existe evidência suficiente para comprovar isto. Já esta descrição que a Bíblia dá acerca da origem do homem, ela é mais perceptível, né? Até mesmo através da própria biologia, né? Através da própria anatomia, porque já se descobriu que no corpo humano existem vários elementos, né, da própria natureza presente, da própria terra, né? Por exemplo, há quem diga que no corpo do ser humano existem 16 elementos químicos que também se encontram na terra, que são o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cloro, o sódio, o magnésio, o ferro, o cobalto, o cobre, o zinco, o iodo e o selênio e o flúor. Quer dizer, todos esses elementos químicos que estão presentes na Terra estão presentes também no corpo humano. E é interessante que a Bíblia diz aqui que Deus formou o homem do pó da terra. Não é que Deus fez um bonequinho, né, pastor? Mas, e ali, depois que fez aquele bonequinho, como uma estátua, uma espécie de estátua, foi deu vida àquele boneco. Mas é uma forma de descrever que dos elementos da terra Deus fez o homem. Então, a descrição bíblica, ela é mais... vamos dizer, ela é mais provável, né, pastor? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Samuel. Eu vejo que o texto aí é um texto simplificado, né? Criou Deus o homem do pó da terra, né? Diz o texto aqui, né? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, que é os elementos que já existiam, né? Na criação de Deus, né? Entendeu? Que Deus foi quem criou os céus e a terra. Então Deus aproveita, digamos assim, a matéria já existente e dali faz aquele corpo, né? E sopra nas suas narinas o fôlego da vida, o homem tornou-se alma vivente. Agora, essa questão, por exemplo, dessa ideia da evolução da espécie, é uma ideia que a palavra de Deus não advoga. Isso aí foi concebido por um naturalista inglês chamado Charles Darwin, e ele disse que nós éramos um produto da evolução da espécie. E os mais próximos de nós, né, que nós evoluímos deles, seriam os símios, os macacos, né? Mas a Bíblia diz, é bem claro, que Deus formou tudo que formou segundo a sua espécie bem definida. Não tem nada na evolução. Pode ter uma evolução, digamos assim, em termos culturais, alguma coisa de adaptação assim por dentro, mas não da essência, né? Porque Deus foi quem criou todas as coisas, cada uma a partir de acordo com uma espécie definida. Macaco é macaco e gente é gente. Gente é gente, é verdade. Até porque, digamos, fosse assim, aquela espécie anterior seria extinta e daria ocasião à espécie humana, e a espécie humana iria se transmutando até chegar a outra espécie, e assim não teria mais fim. Então a palavra de Deus não advoga isso, ela põe por terra essa teoria, né, que é muito aceita nas faculdades, mas nós precisamos olhar o que a palavra de Deus nos revela como revelação na palavra de Deus. Agora, a Bíblia não entra em detalhes científicos, nas minúcias do corpo humano, na DNA, uma série de coisas que hoje está se descobrindo, realmente que mostra a beleza, a grandeza, o esplendor do que é o ser humano. E que comprova o relato bíblico, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em sua essência, né? Até mesmo porque quando a gente estuda o darwinismo, o evolucionismo, a gente percebe que o que Darwin descobriu é uma questão de adaptação da espécie, né? Depende do local onde ele está. Mas não se trata de transmutação, né? Que são coisas diferentes. Uma espécie
se transmutar para outra, passar para outra. Não, se adaptar tudo bem, dependendo do local. Ele percebeu que teve um pássaro que, de repente, devido ao local onde estava, o bico cresceu. Mas isso é como, vamos dizer, o japonês que tem um olho diferente da gente, porque ele está lá no Oriente, mais próximo do Sol, diz que isso tem influência, né? Os africanos que estão lá também no Oriente, mais próximo do Sol, aí tem aquela diferença da pele. Então é uma questão de adaptação, mas não é transmutação, né? É verdade. Coerente, né, pastor? Sem dúvida, e isso mostra essa maior questão da preciosidade do homem aos olhos de Deus e aos olhos de si mesmo, porque o texto diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e de honra, né? Evidentemente que o texto também é cristológico, mas ali está falando da criação do ser humano, entendeu? Nessa escala de valores, né? Nós somos preciosíssimos aos olhos de Deus, né? Sem dúvida, fomos criados, é o único ser, nem os anjos foram criados em mais semelhança de Deus, só o ser humano. É verdade. Interessante que na criação... Somos parecidos com Deus, né? Deus não se parece conosco, né? Mas nós parecemos com Deus. Ele compartilhou alguns de seus atributos, como nós já vimos, né? Os morais, a justiça, o amor, a santidade e a verdade, numa certa medida, quando criou o homem, para ele, né? Porque absoluto, esses atributos só Deus pertence. Interessante que na criação, né, existem os animais que são seres da terra, existem os anjos que são seres do céu, e existe o homem, pastor, que é tanto da terra como do céu. Pois é. Agora, uma pergunta curiosa aqui, só para descontrair um pouco, né? Adão, pastor, teve umbigo? Porque ele sabe que o cordão umbilical, né, resultado do processo. É resultado do processo da coabitação, né, da gestação. É verdade. Pelo menos na marca tinha, talvez. Só para mostrar marca... que os outros seriam parecidos com ele. Mas ok. Isso é especulação. A palavra de Deus não fala sobre isso. Mas explorando um pouco mais aqui, a gente leu no Salmo 139, em programas passados, a forma como Deus nos cria, né? Adão Deus criou de forma imediata, instantânea, né? É a criação imediata de Deus. Já os demais seres humanos aí ele cria de forma imediata, né? Através da gestação, né? Aí, pastor, no Salmo 139 é dito que Deus nos faz no ventre da nossa mãe de forma maravilhosamente assombrosa, né? O salmista misteriosa, complexa. Pastor, quando a gente vai estudar anatomia, por exemplo, a própria biologia, né? Tem, os professores de biologia sabem isso muito mais do que a gente percebe como o ser humano é complexo, pastor. É uma máquina viva. O ser humano é composto, né, de vários sistemas, sistema cardiovascular, respiratório, circulatório, digestivo e por aí vai. E todos eles funcionam perfeitamente sincronizados, né, pastor? E a gente fica pensando, será que tudo isso aí é obra do acaso ou foi Deus que programou tudo isso? Bem planejado, né? Sem dúvida, Samuel. Isso mostra a grandeza e a sabedoria de Deus, né? De fazer uma criatura tão complexa, né? E se pensar essa parte da mente da pessoa. Quantos milhões de tem no cérebro das pessoas, né? De interligações, de interconexões, cada área com a sua função. Até eletricidade tem, né, pastor? É coisa extraordinária. Só pode ser o homem objeto de uma criação de um Deus sapientíssimo, poderosíssimo, né? E poderosíssimo. Fazer uma beleza dessa, só Deus. Só Deus mesmo. Isso a gente e jamais entra na cabeça de uma pessoa inteligente, né, que isso foi produto do acaso. É verdade. Apareceu assim, ao longo, foi passando o tempo e foi se formar. Eu não penso assim, penso pela palavra de Deus, pela criação imediata de Deus, com toda essa complexidade. E olha, observe, quando Adão foi criado por Deus, Deus lhe deu uma função que só uma pessoa inteligente poderia fazer, dar nome a todos os animais. E até hoje esses nomes permanecem. Gato é gato, papagaio é papagaio, né? Leão é leão. Cavalo, leão, e por aí tudo foi dado pelo homem. Então, se ele não tivesse inteligência, fosse criado aquele ser amorfo, sem conceber, como é que poderia ter nomeado toda essa criação de verdade. Deus aí? De forma tão eficiente, né? Eficiente, sem dúvida. Né? Agora, pastor, isso é se tratando da questão material do homem, né? E se a gente for tratar da questão espiritual, né? Esta parte que é invisível, mas é real, né? Sem dúvida, aí é que é mais complexo ainda, né? Como o hino que a gente acabou de ouvir aqui, de J. Neto, que diz, quando Deus criou o homem,
deu-lhe um espírito que, por mais que o próprio homem estude na ciência, jamais vai entender. Aí é que nenhuma. A gente glorifica a Deus mesmo, né, pela sua criação, né? Sem dúvida. E a gente tem que se adequar à palavra de Deus, que revela que o homem foi criado com a parte material, todo mundo aí sabe, e uma parte espiritual. E elas se separam por ocasião da morte física do indivíduo. E esta parte espiritual continua existindo eternamente. Ou no lugar de... Independente do corpo. Independente do corpo. É verdade que lá na frente fala assim, ressurreição, do retornar. Corpo, é outra história lá na frente, que a gente vai ver isso aí. Mas porque o homem sem o corpo é incompleto, mas ele continua existindo, né? Exatamente. Quando a próxima assunto vai ser o pecado, a gente vai falar sobre a questão também entra e atrapalha a vida do homem e assim por diante. Mas olhando para esta criação definida do ser humano, não existe mais belo em tudo que Deus criou. Infelizmente que hoje as pessoas valorizam mais as outras criaturas, como por exemplo um gato de estimação, um papagaio. Até eu vi uma vez nas redes sociais uma foto de lá no zoológico no Rio de Janeiro, uma mesa com nutricionista, toda balanceada, alimentação para os símios, os macacos, nada contra. Mas a questão é que o ser humano, nessa escala de valores, para muitos está desprezado. Quantos estão na sarjeta, aí coitados, sem ter alimentação, sem roupa, né? É um absurdo. E a gente às vezes privilegia mais outra criatura inferior do que o ser humano. Isso é grave aos olhos de Deus, aos olhos do programa Redentor, né? Não, com certeza. Alguém já questionou a questão dessa parte espiritual do homem, né? Alguém já falou que em um determinado momento, um médico, né? Ele estava examinando lá o cadáver, né? Ele não cria em Deus, achava que o homem era produto da evolução. Aí ele falou para um colega dele que estava lá com ele na hora, que era cristão, né? Aí ele abriu lá a cabeça abriu o camarada no meio, né? Fazendo autópsia, né? Aí disse: tá vendo? Eu não estou vendo o espírito dele aqui. Aí o colega cristão disse: abre a cabeça dele aí agora. Aí quando ele abriu, disse: me mostra onde é que está a inteligência dele, né? Quer dizer... os afetos... Quer dizer, são coisas presentes, mas não precisa ser perceptível, visível, mas a gente sabe que existe. Alguém também já observou o seguinte, pastor, que o ser humano ele precisa de oxigênio para se manter vivo, né? Ele respira oxigênio e transpira, no caso, o gás carbônico, né? E no sistema circulatório, respiratório, mostra como isso funciona da forma tremenda, né? Coisa de Deus mesmo. Alguém já observou o seguinte: enquanto a pessoa está viva, né? Mesmo que ela tenha problema de respiração no hospital, por exemplo, com um balão de oxigênio ela consegue se manter viva. Mas depois que ela falece, né? Que ela vem a óbito mesmo, pode botar oxigênio dentro dela que não levanta ela de novo. Que mistério é esse? Aí, como o pastor disse, é porque é o espírito que realmente mantém vivo, não é só o oxigênio. Ele precisa de oxigênio, precisa de muitas coisas, né? O ser humano não ser interligado, integral, corpo, alma, espírito, órgão, célula, átomo, tudo é interligado. Mas a parte principal, vital mesmo, não é coração, não é cérebro, não é nada, é o espírito, né? A Bíblia diz assim, como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Então, é o espírito que dá vida, né, pastor? É verdade. Conforme o texto fala aqui, Deus fez o corpo, soprou sobre ele, né? O fôlego de vida, ele tornou-se uma alma vivente. Quer dizer, uma integração da parte espiritual com a parte material, e o homem começou a viver agora, né? Como nós vivemos aqui na face da terra, né? Até o tempo determinado por Deus, né? Aqui para terminar, o autor de Eclesiastes, porque alguém pode dizer, não, mas os animais também têm vida e não têm alma, né? Pelo menos a alma, como a gente entende, a parte espiritual. Aqui o autor de Eclesiastes diz o seguinte, no capítulo 3, o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda, assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Isso é um questionamento que o autor de Eclesiastes faz. Só que antes e depois ele vai dizer também o seguinte, pastor. Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E no capítulo 12, no final, ele diz:
que quando o homem morre, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Ao mesmo tempo, o autor do Eclesiastes, que foi o sábio Salomão, né? Ele diz que o homem é semelhante aos animais quando morre, e ao mesmo tempo ele mostra que há uma diferença, pastor. Como entender isso? Sem dúvida, tem que entender como é que reflexão Salomão fazia da vida, né? A gente conhece pela vida de Salomão que ele teve uma fase difícil na área espiritual, quando ele pecou contra Deus, né? Caiu na idolatria, mas depois ele retorna, segundo a promessa que Deus tinha feito a Davi, né? Que a benignidade de Deus não se apartaria do seu filho caso ele viesse a pecar, como Deus tinha retirado de Saul. Então a gente entende que Salomão, ele se reconcilia com Deus, depois ele faz esse livro refletindo sobre a vida pregressa dele, né, a vida do homem aqui na face da terra e a inutilidade dela sem esse propósito essencial que nós vimos, que é glorificar a Deus, e gozar a Deus. Então, quando ele compara aqui o ser humano com o restante da criação, ele diz, todos nascem, todos vão morrer, que proveito tem um em relação ao outro. Só que mais na frente ele diz que Deus pôs no coração do homem esse sentimento de eternidade. Quer dizer, o homem é diferente dos outros animais. Os outros morreu, acabou-se. O homem não. O homem morreu, não acabou-se não. O homem começa a viver noutra esfera, porque ele tem um elemento espiritual que Deus colocou dentro dele, que volta para Deus. E, pastor, mesmo em vida a gente percebe a diferença entre... embora haja semelhanças, a gente percebe também muita diferença entre o homem e o animal. O homem se comunica com o transcendente, com o sobrenatural, com o divino. E o animal não, né? Nesse sentido de ter comunhão, né? De relação. Exatamente. Né? Porque a natureza, ela glorifica a Deus também. Os animais, quando estão, por exemplo, o passarinho está cantando, está louvando a Deus. Né? Mas é de uma forma inconsciente. Inconsciente, é verdade. O homem é diferente, não, ele tem consciência do que faz. E por isso que ele é responsabilizado por Deus pelos seus atos aqui na face da terra. Deus não vai culpar, digamos, um leão que mata uma pessoa, é culpado de assassinato, né? Não, porque ele não tem esse... Deus não o criou com essa imagem de Deus nele, esse sentimento moral. É verdade. Não criou, então matou, vai que repreendeu não tem discernimento entre certo e errado. Pode matá-lo, né? Mas não como um sentimento de justiça pelo mal pelo que lhe aconteceu. Ele não distingue entre certo e errado, né? Sem dúvida nenhuma. O ser humano por instinto, né? É obra-prima da criação de Deus. Tudo que Deus criou, não existe nada semelhante ao ser humano. E como ele é obra da criação de Deus, ele deve viver para Deus que o criou. Deus, né, Deus o privilegiou e o responsabilizou pelos seus atos morais, que nós vamos ver quando for estudar a questão do pecado. É verdade, né? Então fica aí para os nossos ouvintes as nossas dicas, né? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo vos ilumine. Daqui a pouquinho vamos abrir aqui os microfones para o quadro Bíblia Pergunta, você responde. Mas agora vamos para os aniversariantes com o Diácono Euclides. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel. Boa tarde, pastor Eudes. Boa tarde, o irmão aí que está na programação, Flávio. E uma boa tarde de salvação para todos aqueles que estão nos ouvindo. Quero, antes de anunciar o aniversariante, quero dar um alô, começando dando um alô especial ao evangelista Vitor e ao povo de Sapé e ao presbítero Frank, que está em serviço hoje no CEOF, e a irmã Rosemary e do Hernando Satre. Quero também anunciar também que essa programação da CPAD FM 90 é a Voz Congregacional, uma produção da Secretaria de Missões da Terceira Igreja Congregacional do Gás, que fica ao lado da Escola Senec. Vamos anunciar os aniversariantes. Começando aqui no início de abril. 3/4, Josefa Porfírio. 5/4, Valdenice Tavares, conhecida como Irmã Nil. 6/4, Cristiane Ferreira, da congregação Renan de Sata. 7/4, Iones Gomes. Dia 8/4, Zenaide Ferreira. E na mesma data, Misael Merelli, neto da irmã Adeilda. Na mesma data também, Brenda Edinalva, da congregação Renan de Sata. E senta todos abraçados neste dia do seu aniversário, e que Jesus atenda o desejo dos seus corações e que tenha muita saúde. Amém? Amém. Queremos aproveitar também para mandar um alô para o presbítero Timóteo, lá da 7ª Igreja,
congregacional no Valentina, né? Ele e os irmãos de lá que acompanham também a nossa programação. A partir de agora você pode ligar para o 3222-4700 ou 3241-2864, participar do quadro A Bíblia Pergunta, você responde. A pergunta do mês é: qual o nome do companheiro de Paulo, do apóstolo Paulo, que era médico, né? Algumas pessoas já participaram semana passada e acertaram, né? Temos aqui Felipe Dias, Francisco Marcos, irmã Cida lá do bairro São José, irmã Angélica do Valentina, irmã Edilene Soares, 13 de maio. Vamos ver quem vai participar hoje. Já temos alguém aí na linha, Flávio? Temos? Ainda não? Estamos aqui aguardando. Primeiro ouvinte. Alô, a paz do Senhor, com quem falo? Quem? Quem? Diana do Grotão. Não entendi não. Você que é do Grotão. Diana, né? Ok, fica à vontade para dar resposta, amada, viu? É doutor Lucas. Muito Amém. bem, É Diana de que? Eu tô aniversariando segunda-feira, viu? Amém. Deus abençoe, parabéns viu? antecipado já. Como é o seu sobrenome? É Diana de quê? É Diana Beira de mim. Ok. Deus abençoe. Fica atento ao sorteio final do mês. Tem mais um ouvinte. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. Alô? Caiu. Estamos aqui no aguardo. Enquanto o próximo ouvinte liga, queremos anunciar para você que mora no Gás que hoje, a partir das 13h30, estaremos fazendo um evangelismo aí, tá bom? A paz do Senhor, com quem fala? Mais um ouvinte. A paz do Senhor, pastor. Com quem fala? Amém. É a irmã Cida, né? A irmã Cida, a senhora já participou, irmã Cida? Sim, mas foi, né? Tá certo, é bom ouvi-la, né? É bom ouvi-la. Tá bom, querido. Deus abençoe. Se eu viu? não Oração, pastor. Tá certo. Amém. A gente vai orar. Pela minha família, Tá bom. pela minha vida espiritual. Tá bom, a gente vai Deus orar no final do abençoe, programa, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos ver se tem mais alguém aí. Temos sim. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Com quem falo? Irmã Francinete, aqui em Planalto, João Pessoa. Ok, irmão Francinete, fica à vontade, viu? A resposta é doutor Lucas. Muito bem. Doutor Olha, Lucas. tá lendo a Bíblia, né? Ok, fica atento ao sorteio no final do mês, viu? Tá aqui a sua participação registrada. Vamos ver se tem mais um ouvinte para terminar. Se não tiver, a gente vai encerrar, né? Tem, Flávio, mais alguém? Tem o último ouvinte. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. A paz do Senhor, amém, irmão? Abençoado. Como é o seu nome? É irmão João, aqui de Cidade Verde, Mangabeira. João, né? É, abençoado. Fica à vontade. Irmão, é Tito, é? Não, é um que era médico, viu? Meu amigo de Paulo. Doutor Lucas era amigo de Jesus, né? Tito. Não. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, não. Ele reconheceu Paulo. Paulo, Pô, a paz do Senhor. Sim, mas não quer dizer não, qual é? Mas Vamos botar aqui, registrado, né? Ele falou em Lucas também. Ele falou em Lucas. Foi Lucas mesmo, não. Por hoje... Amém. Por hoje é só, né? Tem mais um ouvinte aqui na linha, mas por hoje é só por causa do tempo, né? Dá para atender lá, Flávio? Dá ainda? Coloca. Então vamos ouvir. Alô, com quem fala? Paz do Senhor, mais um ouvinte. Alô, Com quem falo? é Salomão, do Cristo. Salomão, é o seu amigo, pastor Eudes. Pastor, meu querido professor. Amém, fica à vontade, viu, para dar resposta. É o doutor Lucas. Muito Amém. Amém? Deus Um abençoe. abraço, pastor Eudes. Que Deus lhe abençoe mais ainda. A você também, Salomão. Deus te abençoe, você e a sua família. Paz do Senhor. Infelizmente o tempo não nos permite ir além, né? Vamos finalizar. Inclusive, nessa oração final, vamos incluir a irmã Cida, né? Que ela pediu oração. E vamos agradecer a Deus por mais um programa. Pastor Eudes. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pelo tempo que passamos aqui nos estudos da CPAD-FM, proclamando as grandezas da Tua santa e bendita palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos nossos ouvintes, por esta emissora, que o Senhor continue abençoando, dando graça, fazendo as provisões para que ela possa crescer, prosperar, de uma forma sadia, tudo para a glória e louvor do Teu nome. Pedimos pelos nossos ouvintes
especialmente aqueles que precisam de oração no início desta tarde. Tenha misericórdia, faça as provisões para as suas vidas em todas as áreas, especialmente, ó Deus, na área espiritual, que eles possam gozar de comunhão contigo e viver uma vida de santidade, uma vida conforme a tua santa e bendita vontade. Amém. Olha para os teus filhos, o teu povo, e suprirá as necessidades. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à tarde, evangelismo no Gás a partir das 3h30 e à noite, culto dos jovens a partir das 8 horas. Fiquem todos na paz do Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.